Então vamos lá, bem amigos da Universo, falamos aqui ao vivo, de qualquer lugar do Brasil ou da cidade, de Niterói, São Gonçalo, Maricá, entre outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Nossa aula de hoje é continuação das aulas passadas, né, da anatomia. No caso aí, falamos sobre a anatomia na óssea, né, a osteologia. Como é que é? Como é que é, Gabriel? Nova Iguaçu, isso aí, Luciene. Fala aí, Gabriel, qual é? Poxa. Fala aí, rapaz, qual é, cara? Rio Bonito, olha só. Temos aqui Maricá, Nova Iguaçu, Rio Bonito. Tem uma galera show de bola aí. Então, estamos reconhecidos aí estadualmente. Vamos tentar fazer isso aí ficar reconhecido nacionalmente. Vamos lá, então, galera. Sem brincadeiras agora. Vamos falar um pouquinho sobre a neurologia, né? Lembrando que na primeira aula nós começamos com a osteologia, a segunda aula nós discutimos a artrologia e iniciamos a miologia, finalizamos ela, inclusive, e aí vamos terminar a anatomia propriamente dita, né? Com a neurologia, certo? Que no caso aí são o estudo dos nervos, né? No caso do sistema nervoso, anatomia do sistema nervoso. De uma forma geral, galera, é importante que a gente lembre o seguinte: não somente um nervo que vai fazer toda essa manutenção do sistema estomatognático, tá, galera? Não mesmo. Mas, de todos os nervos que a gente poderia discutir, nós poderíamos pegar dois nervos em particular, que seria o nervo facial, né, que parte dele trabalha a mastigação, né, uma pequena parcela trabalha com a mastigação, e nós temos aí o nervo trigêmeo, né, que é o quinto par craniano, e ele vai ser o principal, né, nervo a se tratar da mastigação e a se tratar também da propriocepção bucal. Então, o nervo trigêmeo, a gente tem que lembrar, ele tem dois tipos de origem, né? Nós temos a origem aparente encefálica e nós temos a origem aparente óssea, né? No caso aí, aquela que emerge dos ossos pós emergência cefálica, né? Esse nervo trigêmeo ele vai ter a sua emergência real, né? Cefálica entre a ponte e o pedúnculo cerebral. E, basicamente, a sua condução, né, através de um bulbo, né, de um gânglio, ele vai se dividir em três ramos, que vão estar divididos aí, basicamente, com o primeiro ramo, que é o ramo oftálmico, né? Deixa eu mostrar aqui com o laserzinho, laser digital, nervo oftálmico, que vai ficar responsável por inervar as regiões oftálmicas. Então, ele vai ter a sua origem real no crânio, na incisura oftálmica, né? Na fissura oftálmica, por onde passa também o nervo óptico. Então, ele vai ser responsável pelas contrações musculares das regiões mais superiores. Nós temos aqui o ramo, né, maxilar, ou o nervo, né, o segundo ramo do nervo trigêmeo, e esse aqui vai ter a sua origem no forame oval, perdão, forame redondo, tá? Então, o nervo maxilar, ele vai ter a sua origem no forame redondo, que é um forame um pouquinho mais superior, e daí ele vai conseguir inervar todas as regiões, né, da maxila, do osso maxilar. E, por último, o terceiro nervo, né, o terceiro ramo, que é o ramo mandibular do trigêmeo, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né, pegando a outra lateral.
né? A mesma coisa com o trigêmeo, né? São dois, no caso aqui é um par de trigêmeos. E, obviamente, esse mandibular aqui vai pegar não somente a parte muscular da região inferior, como também vai pegar a parte proprioceptiva. Lembrando que aqui, o ramo inferior, ele vai ser o ramo que vai concentrar maior número de terminações para placas motoras musculares. Chega a ser redundante, mas existe uma parte do nervo trigêmeo, do ramo mandibular, que sobe em direção à região parietal. Então, nós podemos dizer que o ramo mandibular ele vai inervar o músculo temporal, lá em cima, superiormente. Por que a gente precisa saber disso, gente? Na verdade, o nervo trigêmeo, de todos os nervos que nós temos na face, né, os nervos cranianos, o nervo trigêmeo é o nervo mais robusto que nós temos. E além de ser o nervo mais robusto e ser um nervo misto, né, o que dá a ele a qualidade de nervo sensorial e nervo motor, ele tem uma gama de fibras que, por serem sensitivas, promovem também as dores, né, através de suas alças mais nociceptivas, né, vamos dizer assim. Então, as dores que você sofre, né, que uma pessoa sofre no trigêmeo, são dores que realmente são consideráveis, né? Nós podemos dizer que não são dores bobas, né? São dores que realmente tiram a pessoa do seu alinhamento, do seu eixo, vamos dizer assim. E compreendendo as regiões, as áreas que esse nervo passa e inerva, né? A gente consegue entender por que, né, as dores, né, as nevralgias do trigêmeo são tão conhecidas a ponto de se compararem a dores que a gente nem imagina, né? Dores na região da articulação temporomandibular, dores na região parietal, dores que se assemelham a enxaquecas. Então, o trigêmeo, inclusive, né, dores relacionadas à vista. Então, o trigêmeo ele passa por uma condição de grande amplitude, né, de grande área de inervação, promovendo essa concentração dolorosa na face quase que de forma inteira, né, quase que de forma integral. Então, é importante, sim, a gente estudar o nervo trigêmeo, primeiro porque, né, são justamente as musculaturas que nós já falamos anteriormente, que esse nervo inerva, né? Fora o ventre, né, posterior do digástrico, que esse sim, né, no caso, a porção posterior do digástrico é inervada pelo nervo facial. Mas todo o restante das musculaturas que nós falamos até então são inervadas pelo trigêmeo. E, obviamente, todas as sensibilidades bucais, né, e oftálmicas, elas também são relacionadas ao trigêmeo. Por isso, sim, é um nervo bem, bem interessante de se estudar. Tá legal? Então, basicamente, o que eu quero que vocês percebam com relação ao trigêmeo, lembrando que já falei da miologia, falei das inserções e origens, e hoje eu digo para vocês que a inervação de todos os músculos, salvo porção posterior do digástrico, são responsabilidade do trigêmeo. O que nos dá uma liberdade maior para discutir um pouco sobre as vias aferentes, né? Os receptores, né? As qualidades receptoras desse nervo, que entre sensibilidade, né? A região sensível, né? Da região da boca e da face, nós também temos aí a propriocepção. No caso aí da boca, né, do aparelho estomatognático, a propriocepção ela vai desenvolver uma função imprescindível para a mastigação. A gente não mastiga de uma forma descontrolada, é claro que não. A gente não move a boca de uma forma descoordenada, né? A nossa intenção ao falar, ao respirar, ao comer, né, mastigar, né, engolir, é de manter a articulação rígida, ok? E, obviamente, as suas estruturas ósseas mais distantes possíveis, ou melhor, sem choque,
né, como no caso dos dentes. Não é interessante para a gente que os dentes eles fiquem se chocando o tempo todo. Não é interessante para o sistema estomatognático que os dentes eles fiquem cisalhando entre si sem uma função específica, com uma carga totalmente inapropriada, vamos dizer assim. Então, quando nós conversamos, nós falamos, a gente não bate os dentes, pelo menos não de forma voluntária ou não de forma fisiológica, né? Quando engolimos alguma coisa, necessariamente nós não batemos os dentes ou não trancamos os dentes. Na respiração, muito menos. Durante a mastigação, isso acontece e é normal. Por que é normal? Porque os dentes eles servem exatamente para isso, para triturar os alimentos que chegam. Então, qualquer alimento que a gente venha ingerir vai passar por um processamento de trituração nos dentes. E aí, a gente precisa levar em consideração fatores importantes. Textura do alimento, a consistência do alimento, né? A densidade do alimento. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, nosso sistema proprioceptivo precisa levar em consideração, porque dependendo da consistência, da densidade, né, da textura desse alimento, a forma com que a gente vai mastigar é diferente, claro. Né? Se eu vou comer uma gelatina, por exemplo, eu quase que nem uso os dentes, eu uso mais a língua, né? Basicamente eu movo a minha mandíbula apenas para que a língua possa fazer a dissolução da gelatina. Se eu pego, por exemplo, um cuscuz, né, que a gente pode mastigar, mas mastigar com um pouco mais de suavidade, já diferente, né, se a gente fosse mastigar uma carne bem passada. Normalmente as carnes bem passadas elas são um pouco mais rígidas, né? Então exige um pouquinho mais de intensidade, mais força para essa musculação, para essa musculatura. E pensando nisso, né, na verdade, o sistema, né, se organizando para isso, ele vai determinar intensidade de contração muscular que são pertinentes a, basicamente, as características do alimento que ingerimos. Isso vai evitar que, durante a mastigação de uma gelatina, por exemplo, a gente fique arrastando os dentes, cisalhando os dentes de forma agressiva. Isso também evita que, ao mastigar uma carne, né, relativamente dura, a gente não fique fazendo massagem na carne e não consiga destrinchar a carne, não consiga processar a carne. Então, o sistema proprioceptivo ele vem como um sistema de regulação para que possamos mastigar, possamos movimentar, articular a nossa ATM de uma forma muito mais adequada e saudável. Então, vamos ver como isso funciona, gente. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais aqui. Vocês devem lembrar desses receptores. Esses receptores eles são receptores articulares, musculares e localizados próximos às articulações na pele, né? Como o Ruffini, né? Que é uma cápsula, basicamente vai trabalhar na condição de articular, né? Movimento articular, a estática dele, né? O Golgi, que no caso aí eles são os captadores, né, de posição, então eu sei exatamente se minha boca está aberta ou fechada por conta dele. E o Pacini, que vai basicamente ativar as articulações, no caso vai ser ativado pelos movimentos articulares de forma mais intensa, mais rápida, né, vamos dizer assim. Além disso, né, todas as funções, né, as conjuntas, né, vão permitir que a articulação mantenha a sua condição congruente, o máximo possível. Além disso, nós também temos outro tipo de receptor, e esse receptor ele fica localizado bem no alvéolo dental, pegando já a direção do dente. Tá? Esse receptor ele vai passar basicamente pela região da raiz do dente. E ele vai ajudar na pressão do dente em relação aos alvéolos. Lembrando que, deixa eu ver se a imagem está para cá, deve estar lá na oclusão. Lembrando que
Quando a gente discute essas condições, né, de propriocepção no dente, a gente precisa levar em consideração que o dente, em relação aos alvéolos dentais, eles são articulares, tá? Eles são um tipo de articulação. Calma aí, cara. Você está me dizendo que se eu pegar meu dente aqui agora, eu vou conseguir movimentar meu dente, eu vou conseguir articular meu dente? Em parte, sim, né? Na verdade, a gente não vai verificar, não vai observar movimento do dente. Mas eu posso sim afirmar que há movimento, mesmo que não visto, há um determinado movimento, que vai ser importante. Por quê? Se você tem um dente soldado diretamente nos ossos mandibulares ou maxilares, uma mastigação ou algum tipo de, né, batida entre os dentes poderia facilmente fraturar esses dentes. Então, um mecanismo que evita essa fratura é mecanismo de amortecimento. Então, a gente sabe que se conseguirmos amortecer o impacto, esse impacto ele vai sendo dissipado até o ponto de você não fraturar esse dente. É claro que eu estou falando, eu estou chegando a um determinado ponto. Pode ser que a força seja tamanha que não tem jeito, vai fraturar. Um soco na cara, bem dado, vai arrancar o dente fácil, fácil, vai quebrar o dente fácil, fácil. Mas, dentro de uma condição normal, né, a que se propõe, né, uma articulação temporomandibular, a que se propõe os dentes, é óbvio que você vai ter aí, basicamente, um amortecimento. E aí é nisso que eu estou me respaldando. Se o alimento ele é muito mole, na hora que eu vou mastigar, o meu dente ele percebe essa densidade, né, essa intensidade do material, e vai reduzir a força, né, dos dentes em relação, no caso, a força muscular, em relação à aproximação dos dentes. Isso porque o dente, né, percebeu, através dos seus próprios receptores, que a tensão, né, a força exercida ali não vai ser tão grande. Então a gente pode ali usar apenas um movimento simples para poder engolir o material, deglutir o material. Ou poderia ser, por exemplo, um pedaço de carne, onde eu vou tentar fechar a boca, observo uma resistência por parte daquele alimento, então eu amplifico a minha força, os dentes percebem essa força e permitem que aconteça essa contração mais intensa, tá? Porque os dentes perceberam essa intensidade, essa densidade diferenciada desse alimento. E aí é que a gente vai discutir um pouquinho da condição de engrama, né? Engrama sensorial. O que seria esse engrama sensorial? A gente já deve ter discutido isso em outras disciplinas. O engrama sensorial, na verdade, ele é uma forma com que o organismo tem de memorizar, ou melhor, a forma com que o sistema musculoesquelético tem de memorizar determinadas ações, sejam elas funcionais ou parafuncionais. Nesse caso aqui, vamos discutir as condições parafuncionais. O que seria uma parafunção? Seria uma ação, no caso aí das musculaturas que nós estamos falando, né? Uma ação errada, uma ação que não deveria conter ali naquele mecanismo. É uma ação inexistente. Então, toda vez que você provoca algum tipo de lesão numa musculatura, por exemplo, essa musculatura tende a compensar, e isso vai criando uma memorização, né? E essa memória ela vai sendo impressa, né? A gente vai imprimindo essa percepção ao passo que você vai mastigando ou vai utilizando o seu sistema estomatognático. E aí, às vezes, você se encontra, de repente, já sem dor, mastigando errado, porque você tem ainda receio de sentir dor. Acontece quando a gente torce o tornozelo. A gente torce o tornozelo e, por um tempo, a gente fica mancando, né, claudicando, por uma dor, né, uma dor existente, de fato. E aí, de repente, essa dor passa, mas a gente ainda com receio continua andando de forma claudicante. Isso é engrama, né? Isso acontece muito quando a gente começa a mexer a boca de forma diferenciada.
Isso pode ser através de uma mordida na língua, pode ser através de uma mordida na própria gengiva ou bochecha. Gengiva fica difícil, né? A bochecha fica mais fácil. E também acontece quando nós estamos lá prontos a comer aquele arroz e feijão delicioso, né? Eu adoro quando eu coloco um louro no feijão e tudo mais e tal, mas aí aquele feijão vem com uma pedrinha lá, uma pedrinha surpresa no prato. E essa pedrinha surpresa no prato, né? Afinal de contas, estamos mastigando um arroz, um feijão bem macio, bem suculento. De repente, os nossos dentes se encontram com uma pedrinha, e isso é inesperado. Imediatamente há uma ativação que abre a boca, imediatamente, assim, em frações de segundo. Mordeu, seja a bochecha, seja a língua, seja uma pedrinha, você abre a boca por reação. E isso vai criando uma memorização na musculatura a ponto de você começar a criar parafunção muscular unilateral, fazendo disfunções articulares. Então, basicamente, ao pensar em propriocepção, nós precisamos pensar que é óbvio, né, que ele está ali para proteger nosso organismo, né, nossa articulação, o nosso segmento, no caso aí, discussão, o segmento da mandíbula e do maxilar. Ele está ali para proteger exatamente de lesões, né? Uma pedrinha poderia trincar facilmente o nosso dente. Então, ao contato com uma pedra, uma resistência diferenciada, ele percebe aquela resistência diferenciada, então automaticamente ele afasta aqueles dentes para que não haja nenhuma lesão, né? Fora isso, a gente poderia estar mastigando e, de repente, quebrar um dente, né? De forma geral, é assim que acontece. É claro que, de vez em quando, a gente acaba sofrendo um acidente e quebrando um dente por conta de uma pedra, ou quebrando o dente por conta de algum osso que a gente não tenha visto ali e acaba mastigando. Então, basicamente, discutindo a relação do sistema nervoso, a gente percebe essa ação, né, do sistema estomatognático e o sistema nervoso, assim como vimos na aula passada, o sistema muscular, o sistema articular e o sistema ósseo, né? No caso, a osteologia. E aí vale lembrar que o sistema nervoso, no caso, o nervo trigêmeo em discussão aí, ele vai poder demonstrar uma ação muito mista, né, em relação a contrações de várias regiões do aparelho estomatognático, assim como também uma sensibilidade de várias regiões do aparelho, do mesmo aparelho, né? Então, basicamente, é isso que a gente pode desfrutar em relação ao sistema nervoso do sistema estomatognático. Existem outros, como o glossofaríngeo, hipoglosso. Existe, sim, que vão ficar mais responsáveis pela deglutição, pelo auxílio do sistema ióide, certo? Mas aí, quando nós falarmos sobre o sistema ióide, aí a gente discute um pouquinho mais essa reação, né? Essa ação, né? Desses nervos, que são meramente motores. Achei interessante falar sobre o trigêmeo por ele ser um nervo misto e apresentar aí características não somente de mobilidade, né, de condição motriz, né, motor, né, como também de sensibilidade, condição sensitiva, né, as vias aferentes e as vias eferentes. Galera, basicamente eu resumo a anatomia do sistema estomatognático com esse último slide aqui, certo? Então, assim, com relação à matéria de hoje, eu fechei. Eu poderia até ter colocado a matéria a miologia um pouquinho para hoje também, para poder equilibrar a aula. Mas eu consegui fechar, né? O meu intuito, né, na aula de hoje, eu consegui fechar. Não sei se foi muito rápido na explicação, não sei se merece uma discussão um pouco mais aprofundada, certo? Mas com certeza, se isso acontecer, eu estou aqui à disposição para a gente poder vir a discutir. Tá? Então, antes de encerrar, como eu sempre faço, antes de encerrar a gravação, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta pertinente que mereça estar registrado para a gente poder depois estudar e, obviamente, eu poder cobrar em prova também.
Eu acho legal. Se houver, por favor, habilitem esse microfone e abram a boca. Percebam que eu já estou ficando rouco. O final de semana foi divertido. Carlos, Oi, Mayara, pode falar. deixa eu formular aqui a minha pergunta. Com relação à inervação, é, também pode estar ligado, pode, né, que você já falou, essa questão do bruxismo e da disfunção. Porque eu tive um problema quando fui fazer a extração dos meus sisos por conta da inervação. A minha dentista disse que a raiz do meu dente era muito grande e estava muito colada nessa inervação, né? Essa partezinha de baixo. Que se eu tirasse ele, se eu extraísse ele, poderia dar uma dormência e ela não teria assim, noção de quanto tempo queria ficar dormente. Ela já tinha tido casos que eram parecidos com o meu, que ela retirou e o paciente ficou com uma dormência por assim, por bastante tempo. Aí eu não retirei ele, retirei o da frente para poder ter espaço, né, no caso, para poder não dar nenhum problema assim. Aí eu fiquei cheia de medo, né, porque eu não sei o que que poderia causar, assim, em mim, de afetar alguma coisa na minha mordida, ou afetar até mesmo na sensibilidade, porque a dor já era horrível. Não sei se era ruim ficar com dor, se era ruim ficar sem sentir nada. O problema de não sentir nada é exatamente a questão da proteção, né, Mayara? Porque os pacientes que eu atendo com pacientes, né, da ortognática, por exemplo, né, pós-ortognática, o que acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa região, obviamente, eu poderia mostrar uma imagem. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor lá. Depois eu volto nessa daqui. Eu acho que aqui tá legal. Tá legal. O que acontece? Na cirurgia, né, ortognática, em grande parte das vezes, as pessoas elas apresentam uma macrognostia, ou seja, o queixo mais para frente. É só apenas uma contextualização, tá, Mayara? Não estou fugindo mais da sua pergunta, não. Então, você tem aqui um aumento, né, da mandíbula, fazendo com que os incisivos eles fiquem à frente, né, no caso, os incisivos mandibulares fiquem à frente dos incisivos maxilares. Então, você tem aí uma macrognostia, né, a mandíbula maior. E uma das formas de você fazer essa cirurgia para reduzir essa distância, né, da mandíbula seria fazer uma fratura, no caso aqui, uma cirurgia, uma fratura cirúrgica, nessa região aproximadamente, aumentar a distância dos cortes aqui embaixo e manter aqui em cima um pouco menos, um pouco mais próximo. E prender com hastes, né? Com parafusos e hastes. Então você mudou o ângulo daqui e agora, para que os dentes incisivos eles possam ter uma oclusão perfeita aqui, vai ser necessário que haja uma mudança também nessa região. Então, o corte ele é feito basicamente uma fratura, uma cirúrgica, nessa região aqui, do maxilar, pegando até a região inferior do septo nasal. Então, há uma fratura cirúrgica nessa região todinha. Afastando aqui, verticalmente, promovendo o quê? Uma mudança de angulação e aumentando, assim, a capacidade, né, no caso, o volume do maxilar em relação à mandíbula. E aí o que acontece nesse meio termo, e aí eu vou mostrar para você lá, e aí sim vai explicar o motivo, né, dela ter escolhido tirar um dente anterior, está exatamente aqui, ó. Se eu vou fazer uma fratura cirúrgica nessa região, eu vou fazer uma distensão do nervo, o ramo mandibular. Então, a partir dessa fratura, todo o nervo anteriormente a essa fratura vai perder a sua capacidade sensitiva, que pode ser irreversível, tá? Isso aí seria uma complicação, não seria algo normal, tá?
Ou poderia ser temporário, afinal de contas, nós temos que lembrar daquela característica, né, de gravidade de lesão nervosa, onde nós temos uma axoniotimese, certo? Me ajudem aí, galera. Nós temos aí a axoniotimese, nós temos aí a neurotimese, nós temos uma outra também. Me fugiu agora. Neuropraxia. Exatamente, obrigado, Jonas. Neuropraxia. O que seria cada um deles? A neuropraxia é quando você tem uma lesão do componente ali da bainha de mielina, por exemplo, e isso compromete um pouco a velocidade e condução do nervo. Mas vai existir um pouco de força, vai existir um pouco de sensibilidade, né? E a recuperação, ela sem dúvida nenhuma, fácil, né? Alta. Nós temos uma axoniotimese, que é quando você tem uma ruptura, né, do axônio, mas o nervo em si, né, a capa protetora do nervo, continua íntegra. Isso faz com que o citoesqueleto consiga desenvolver se desenvolver, né, se reestruturar num tempo, né, maior, porém consegue, né? Então o prognóstico também é legal. E nós temos a neurotimese, que no caso seria a secção completa, né, desse nervo. E aí sim, o prognóstico ele é um prognóstico muito pobre, vamos dizer assim. Então imagine que ela arranque, obviamente eu falei isso, de uma fratura cirúrgica, tá? Com todo cuidado, com toda. Vai haver uma distensão, vai haver uma dissensibilidade, mas vai ser recuperada em condições normais. Mas imagine que ela vai arrancar o seu. Aqui só tem. Não é o último, tá? Não é o último molar. Mas aqui nós estamos vendo a inervação, né, do ramo mandibular, pegando aqui o dente, um dos dentes molares. Observe. Se a inervação ela é muito profunda e ela é muito densa, ao arrancar esse dente, ele pode fazer o quê? Um estiramento do nervo, e esse estiramento ele pode não somente causar uma neuropraxia, uma axoniotimese, mas sim, pode causar uma neurotimese. E aí sim, nessa situação, o prognóstico seria ruim, você perderia a sensibilidade daqui para frente. E aí, você não ia sentir os seus lábios, você não ia sentir a região interna, você não ia sentir os seus dentes, não ia sentir o seu queixo, porque toda essa região é inervada pelo trigêmeo. E aí sim, você teria um problema na hora de falar, porque você ia falar babando, você não teria controle dessa região, você ia falar mordendo a bochecha, a região anterior, né, do lábio inferior, entre outras condições. Ao mastigar alguma coisa, você não ia ter controle, né? Não ia ter engrama sensorial para saber até que ponto você poderia utilizar a força ou não, e isso poderia causar um grande problema para você. Você entendeu aonde eu quis chegar com essa explicação esse atalho um pouco meio Sim. longo? Engraçado é que quando eu fiz a extração do dente anterior, por um tempo eu também tive um pouco perdi um pouco da sensibilidade. Assim, eu sentia, como eu tirei, estava muito, muito quente. Hoje eu posso falar que isso interfere também muito, assim, questão de temperatura. Eu sentia platejar, né? Que é aquela pressão que dá mais a sensibilidade do local depois que eu tirei os pontos, né? Caraca, eu fiquei as 2 semanas assim que eu não sentia, aí depois foi melhorando. Exatamente. Mas morri de medo, porque teve eu fui em vários dentistas para poder mesmo entender, e aí um me explicou assim de forma mais branda, para também não me assustar tanto, o que poderia acontecer. Eu optei por não
extrair. Então, você fez uma opção boa, né? Porque no caso de um diagnóstico onde ela perceba essa situação, óbvio, né? Por que não? Se você pode tirar um dente da frente para ganhar espaço e permitir que o nervo continue íntegro, né? Já que haveria essa possibilidade de secção, por que não, né? Escolher um dente que estivesse com um nervo um pouquinho mais facilitado na hora de fazer a remoção. Foi uma boa escolha. Mas você entendeu o processo, né? O que aconteceria, né? Entendi. Entendi, Perfeito. sim. Foi uma pergunta muito pertinente, tá, Mayara? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a isso? Algum comentário para colocar? Só comentar rapidamente que a minha mãe, ela fez aquele implante dentário logo no início, que ela tinha prótese dentária e depois ela foi, logo no início começou a febre do implante e tal, foi um emaranhado de metais que foi colocado no osso, então foi uma abertura total. E aí o que ocorreu foi exatamente uma lesão nesse nervo mandibular, onde hoje ela não foi total, né? Você estava explicando os 3 tipos de lesão, mas ela ficou com sensibilidade ruim, né? Parestesia nessa parte da frente aqui do maxilar, da mandíbula, né? Ficou com essa parte totalmente dormente na parte da mandíbula até hoje, né? Tem mais de 15 anos isso. Foi no início da troca, assim. Não é normal, né? Não é normal, né? Uma afecção dessa, mas é uma complicação, né? Então, realmente, se tratando de um procedimento que quanto tanto pouco invasivo como muito invasivo, a gente acaba sofrendo essas complicações. Não tem como fugir disso. Então, sim, há um receio com relação a isso, inclusive dos pacientes que fazem os implantes e também as cirurgias ortognáticas, existe esse receio. As pessoas não estão preocupadas se vão abrir a boca mais ou menos do que antes. As pessoas não estão preocupadas se a dor vai passar ou não. As pessoas estão mais preocupadas com será que eu vou voltar a sentir o que eu sentia antes? Porque é mais assustador, né? Essa falta de sensibilidade. O medo, né? Porque de tudo do que a gente trata e, obviamente, tenta recuperar, a gente sabe que o sistema nervoso ele tem um processo de recuperação muito mais lento, né? A gente recupera a articulação, a gente tira a dor do paciente, a gente libera a musculatura, a gente consegue cicatrizar, consolidar os ossos através de recursos da fisioterapia, mas a última coisa normalmente é a recuperação, a reabilitação dos nervos. E, obviamente, a gente trabalha para estimular essa inervação. Então, sim, né, há uma complicação em cima disso, e é válida, né? É importante a gente saber que essas complicações podem acontecer, mas também que são raras, né, Karine? Na verdade, a sua mãe, ela foi premiada, vamos dizer assim. Não foi um prêmio satisfatório, não foi um prêmio legal, mas ela foi premiada, né? Eu falei 15 anos, mas isso deve ter uns 30 anos. Eu era nova, minha filha tem quase 15, tem muito mais tempo. Então, Foi acho que bem no não começo, tinha. né? Foi bem no Foi começo. bem. É, As coisas mudaram muito de um tempo para cá, né? Mudaram muito. A forma com que você faz esses implantes, ele mudou de uma forma absurda. Absurda. O cuidado com que eles fazem esses implantes favorece muito que essas complicações elas realmente sejam raras, né? Muito raras. Não somente hoje em pelo dia, benefício.
você faz o implante, na hora que você tira o dente, você já coloca o pino, né? Antigamente você tinha que aguardar, tinha uma cicatrização, rarará, né? Hoje é tudo como se fosse um pino já com rosca própria para o alvéolo, para se encaixar perfeitamente, consolidou e tal. Existe um outro pino por cima onde você coloca o dente. É uma coisa fantástica. Eu realmente, hoje, a gente pode dizer que a medicina, no caso, a ortodontia, né, o bucomaxilo, hoje tem uma grande capacidade de desenvolvimento cirúrgico do que anteriormente. Então, hoje, isso com certeza seria raro de acontecer, tá? Bem raro, mas, poxa, há 30 anos isso ainda era bem agressivo ainda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gravação encerrada.